vamos lá, boa noite. Hoje, terça-feira, 16 de junho de 2020, nosso encontro de número 47, trabalhando uma série de conceitos básicos de forma introdutória para facilitar um estudo mais avançado daqui a algum tempo, né? Pessoal, dando sequência ao nosso trabalho, nós estávamos falando sobre organização, vamos continuar falando sobre organização e acrescentar associação de ideias. Qualquer dúvida, dê uma olhadinha naquelas aulas anteriores, que vocês vão perceber que vai ficando cada vez mais claro. E algumas colocações aqui, que vão ficando confusas, é só olhar lá e vocês vão entender, a resposta já está nas aulas anteriores. Mas a gente pode também discutir novamente, tá bom? Seguinte, tem um grupo de pessoas por aí que elas perguntam: vocês já pararam para pensar como é que as informações vão parar na sua mente? Como é que elas se organizam e como é que elas se ordenam? Existe um processo natural que nossa mente faz diariamente. Segundo esse pessoal, todos os dias você adquire um monte de informações, você tem um monte de estímulos, e durante o sono, durante a noite, a sua mente tem a finalidade de encaixar as informações nos lugares certos. Enquanto você dorme, a sua mente se encarrega de encaixar as informações que você absorveu durante o dia nos arquivos certos, nos lugares corretos. Bonito, né? Eu teria que admitir, então, que o inconsciente é o que administra tudo sem que eu fique sabendo. Dá a impressão até que esse inconsciente aí é mais consciente que a minha consciência consciente, né? É uma doideira. Quase melhor aceitar a teoria do destino e não me preocupar com mais nada, né? Na hora de um exame, prova, ou algo do gênero, torcer para dar certo. E tem muita gente que vai prestar concurso, vai fazer uma prova, e ele vai realmente, parece com uma esperança semelhante a essa, né? De chegar lá e as respostas brotarem de uma forma mágica, tranquilo, e a pessoa poder ir bem. Tudo bem, tá. Mesmo para quem acredita que funciona dessa forma, acho melhor você poder garantir que a sua mente seja mais organizada e mais estruturada, e que você consiga enxergar e localizar as coisas com mais clareza. Tem umas coisas que funcionam bem para muitas pessoas, tá? Então é o seguinte, todas as vezes que você adquirir uma informação e perceber que a informação é importante, procure associar esta informação com outras informações que você já tenha dentro da sua mente. E procure unir essas informações para ter uma ideia nova. Então, por exemplo, quando eu estou estudando, lendo, passeando, viajando, eu vejo uma coisa interessante, eu procuro associar a uma ideia já existente. Por exemplo, coisa bem simples, né? Eu estou numa casa, num local X, e eu vejo um pneu cortado ao meio, pregado na parede, como decoração. Uma pintura bonitinha e tal. Eu simplesmente não observo aquela arte apenas como arte, tá? Eu procuro pensar que aplicação isso aí poderia ter na minha vida, ou na vida de alguma pessoa com a qual eu convivo, né? Então eu penso, daria um excelente maquiar na parede da minha academia para treinamento, né? Se bem que como está bem coloridinho, poderia servir para uma amiga nossa, aí, professora de dança do ventre, ela poderia usar como decoração na academia ou até na casa dela, poderia usar como suporte para alguns materiais de dança do ventre, véu, snudges, né? Alguma coisa assim. Então eu procuro fazer isso com todas as coisas que me chamam a atenção. Sempre que eu experimento uma coisa nova, vejo uma coisa diferente,
provam um sabor diferente, eu procuro associar esta informação com outras que eu já tenho guardado na minha mente, né? E faço isso de forma intencional. Eu tenho que conseguir isso. Por exemplo, eu vejo um trabalho escrito por uma pessoa amiga sobre mandi, suástica, né? Eu vi isso hoje, inclusive. Poxa, no nosso treinamento, nós também temos esse símbolo. Se o trabalho que aquela pessoa apresentou, né, me entregou, me emprestou, foi interessante, foi enriquecedor, ou de repente até ruim, contraditório, não tem problema. Ele pode ser útil em algum momento, não é necessário nem que seja agora, ele pode ser útil futuramente, né, para uma outra pessoa. Então eu vou arquivar, fazendo um link, associando. Então, por exemplo, imagine vocês aí, cada um de vocês, que link vocês fariam com uma suástica, né? Com o mandi especificamente. De preferência numa área bem próxima da gente realmente. Então, no nosso caso, aí, pela academia, pela arte marcial, nós não faríamos necessariamente um arquivo junto com os nazistas ou com algo parecido. Vamos fazer com relação ao karatê. Então, vou fazer um link. Karatê, eu vou aliar o mandi a kata, e eu vou lá agora e abro a gaveta. E eu vejo que, onde é que ele aparece para nós? Na sequência em que nós treinamos, ele vai aparecer mais ou menos no Heian-Godan, Jin, Jion, Jite, Sotin, no Basai Sho, no Kankudai, no Kankusho, no Gankaku, mais ou menos isso. Então, já estou colocando dentro de um armário, digamos assim, escrito Karatê, dentro tem uma gaveta escrito Kata, e eu vou lá e coloco junto a esses Kata, né? Posso também abrir uma pastinha e colocar ali Bunkai, mas um Bunkai para Komiuchi. Não é necessariamente o Bunkai do Kata. Um Bunkai mais eficiente, né, para situações de rua, no caso, para uma situação de emergência, e principalmente se eu já tive algum problema desse tipo anteriormente, ou se a pessoa que está fazendo isso teve ou tem um problema, ou corre o risco de ter, possivelmente ela vai montar uma pasta ali bem organizadinha, ligando essas coisas, tá? Agora vamos imaginar que me mostraram um trabalho, como a suástica, mas junto à aurora boreal, porque lá nos polos acontece de ficar desenhado no céu, em determinados tempos, em certas épocas, uma suástica. Ou ainda a pessoa me mostra um trabalho ligado a templos ou escolas de Chorin Kempo. Então, eu vou colocar isso aí numa pasta dentro da mesma gaveta. E posso até colocar realmente ela, Segunda Guerra Mundial, colocar junto lá do exército alemão, né? Para que eu consiga localizar com facilidade, né? Nós temos, por exemplo, a arma Shutou e a arma Seiryu-to, né? Então, eu já comentei com vocês que, olhando os kanjis, é espada, é a O, é a azul, é o katana, dragão, Ryu. Olha, como assim espada do dragão azul? Aí você já vai pesquisar para não ficar com a dúvida. Descobre que numa certa época lá existia um clã, existiam vários, né? Tinha uns dragões coloridos lá. E essa espada curva, uma espada curva, somente o grupo do dragão azul utilizava. Então, olha, isso aí está aí há séculos, né? Faz-se uma associação de ideias e você nunca mais esquece, né? Mas vocês vão se perguntar por quê? Por que agir dessa forma? Por que efetuar associações, né? Porque à noite a sua mente vai fazer isso para você, né? Só que aí você não tem mais controle de que em qual arquivo ela vai guardar tal informação. E é por isso que às vezes a nossa mente fica um pouco ou muito bagunçada, desordenada. E aí a gente tem dificuldades de evocar aquela ideia, juntar com outras ideias, ter um insight, ter um clarão, ter aí uma iluminação, né? Ter uma ideia interessante, inovadora.
No exemplo do Mandi, você de repente ouve alguém falar, ou lê sobre aquilo. E aí você pensa, eu já vi ou li alguma coisa sobre isso. Eu já ouvi alguém de vocês me falar, eu já vi alguma coisa sobre isso. Só que você não se lembra. Você faz um esforço e não consegue localizar onde está essa informação. E aí, 3 horas depois, 5 horas depois, uma semana depois, você localiza aquela informação, ela pula na sua cara, né? Só que aí já era. O mesmo vale para o conhecimento contábil de artes marciais, né? A pessoa tem todos os livros e artigos sobre o assunto, mas quando ela precisa, não vai ter tempo de buscar os livros ou material de pesquisa para se defender. Então, normalmente eu falava muito com vocês, evita anotar, procura realmente ter atenção, entender, né? Assimilar, porque se você precisa, eu sempre digo, o advogado, por exemplo, ele trabalha com coisas mortas, com coisas do passado. Você diz a ele que está correndo um certo risco de morte, ele fala, fica tranquilo, assim que você morrer, a gente abre o inquérito, né? Agora, no nosso caso, se você é o sujeito que está correndo um risco de morte, você não vai poder ficar esperando, você tem que ter de imediato, extremamente acessível aquela informação de como é que você se vira numa situação de risco, tá bom? Então, pessoal, a ideia é começar a observar as coisas, fazer com que aquilo que desperta o nosso interesse desperte também nossa atenção e imediatamente já faça alguma associação. Pô, isso é legal, isso faz sentido com aquela coisa que eu li, aprendi, treinei um outro dia, né? Mas se juntar essas duas coisas, imagina que interessante poder acreditar que criei algo novo, né? Por que acreditar? Porque é muito interessante, você às vezes junta uma ideia aqui com uma outra ideia, e aí você tem uma ideia brilhante. Eu, por exemplo, tenho colocado nesses videozinhos algumas frases que eu tenho criado no mesmo dia. E aí, o que é que eu faço? Eu coloco essas frases no Google para ver se já tem alguém que já registrou isso aí lá. Não tem, meto meu nome. Entenderam? Mas aqui vai acontecer muitas vezes, quando você junta uma ideia com uma outra e conclui uma terceira, você tem que acreditar que você criou, porque de repente alguém está tendo esse mesmo insight do outro lado do planeta juntando essas duas mesmas ideias. Ou alguém vai fazer isso futuramente e descobrir que você fez antes. E o pior ainda, você pode descobrir que há muito tempo atrás, num livro antigo, num filme bem velho, alguém utilizou a mesma ideia, né? Não desmerece, a gente for querer criar alguma coisa e ter certeza que ela realmente é inovadora, é complicado. Inclusive afirmam que nada se cria, tudo se transforma, né? Se copia e altera. Mas é isso aí. Então faça sempre dessa forma, porque vai te ajudar no teu trabalho de organização, de ordem. Quando a mente for organizar os arquivos à noite, aquelas duas ideias já estão conectadas e elas vão ficar guardadas na sua mente com proximidade. Depois, quando você precisar recordar daquilo em outro momento, vai ser mais fácil lembrar da ideia primeira, da ideia que você formou, das ideias que estão conectadas a ela. E aí vai ser muito mais fácil conectar a essas ideias uma outra que possa surgir. Entendeu? Então, muitas vezes você evolui de fato assim. Você já tem um link ali, várias ideias, chega uma melhor, você dá aquela adequada, aquela ajeitadinha, né? E por aí vai. Pensa o seguinte, imagina como é que uma academia organiza os seus exames de faixa. E você visualiza o projeto necessário, né? Quem nunca participou não tem ideia, mas você precisa de prancheta, você precisa de mesa, você precisa de caneta, de papel, de água, de cronômetro, um monte de coisa. Então, muitas vezes, quando eu pedia me ajude a organizar aqui, era para vocês acompanharem este processo, visualizarem, né? Vamos avaliar o quê? Preparo físico, parte técnica, conhecimento teórico, luta. Opa, luta. Quais são os riscos?
como minimizar esses riscos. Quais as pessoas envolvidas para que tudo de fato aconteça. Olha que legal, nós estamos associando ideias e organizando para a situação que não ocorreu ainda. Tá? Então, podemos pensar a academia sobre processos. Processos são as etapas passo a passo. Tudo que deve ser executado para gerar um bom resultado e como formalizar isso para que todas as outras pessoas possam usar essa informação também. Então, eu já chamei lá o Thiago. Thiago, vamos montar aqui um esqueminha. Serão 5 defesas de mão fechada, 5 ataques de mão fechada, 5 de mão aberta, 5 de mão aberta como defesa, 5 como ataque, né? 5 chutes, um exemplo. E aí você vai estruturando de uma forma que seja acessível a quem chegue amanhã, que seja coerente, que a pessoa possa fazer uma associação entre o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto movimento, para que aquilo fique guardado bonitinho e ela tenha facilidade de acessar quando ela precisar, na sua memória. Né? O que você precisa, então, trabalhar na sua mente? Você precisa trabalhar a sua mente para que ela funcione direitinho dessa forma. A gente chama de CAFACO, né? CAFACO. Causa, fato e consequência. Ou seja, tem que ter um início, um meio e um fim, de forma organizada. Se você já conhece o processo, é porque você já se organizou. É assim, fácil, mágico, né? Então você se pergunta, como é que eu posso usar essas informações e associar uma ideia com outra? Tive uma ideia. Essa ideia pode ser útil ou não? Nesse contexto, será que ela pode funcionar? Se ela não funcionar muito bem aqui, será que num outro contexto ela poderia funcionar? Às vezes não funciona bem na sua casa, funciona bem na casa de uma outra pessoa e vice-versa, né? O que precisaria acontecer para ela funcionar nesse outro contexto? Tem algum risco? Pode ser que isso dê errado de alguma maneira? O que pode dar errado? Como é que eu posso minimizar esses riscos, evitar que esse risco aconteça? E os resultados que eu posso obter, são bons ou ruins? Como é que eu aumento as chances de ter um resultado bom? E como é que eu diminuo as chances de ter um resultado ruim? E quando você vai aprendendo a se fazer essas perguntas, esse tipo de pergunta especificamente, né, e associar ideias, sua mente vai ficando mais estruturada. E o trabalho da sua mente à noite, de colocar tudo nas gavetinhas certas, fica muito menor. E aí não muda de lugar. E você passa a ter muito mais controle dos seus arquivos da forma como as ideias estão guardadas. Então, não tem jeito, a gente vai acabar fazendo um curso de técnicas de memorização, porque isso aí vai servir para tudo que a gente vai fazer na vida e no treinamento. Todas as nossas aulas até aqui só vão funcionar se vocês organizarem este conhecimento e treinarem para melhorar a capacidade de fazer associações. Só será possível chegar a um estado mental sem 100 no 100 dessa forma. Não há atalho, não que eu conheça pelo menos. Tá bom, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado, que isso possa fazer diferença, que vocês possam aplicar esses conhecimentos, as informações na vida de vocês. Oyasumi Nasai. Oyasumi Nasai. Matashita. Matashita. Até mais. Vamos lá, Adriano. Vamos lá, Adriano.